Bom dia, queridos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com a sua vida, com o seu coração, que a alegria do Senhor esteja presente e que Deus seja a sua fortaleza, seu refúgio, seu escudo, esteja te guardando em mais um dia. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não temos dúvida de que o Senhor está conosco. Tanto que a graça do Senhor lhe assista em mais um dia. Quero deixar uma palavra no livro do profeta Daniel, o último versículo do livro, capítulo 12, versículo 13, quando o Senhor veio para consolar, para lhe mostrar uma série de visões em relação ao futuro, e encerra o livro dizendo para Daniel a seguinte palavra: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Esta é uma palavra especialmente encorajadora para um homem que está vivendo um tempo muito difícil na Babilônia. Daniel é aquele que foi levado cativo, era um jovem quando foi levado de Jerusalém, quando foi levado da sua terra, no meio da sua parentela, do seu povo, para uma terra distante para servir a um rei iníquo, a um rei ímpio, que invadiu a sua cidade, invadiu a sua terra e levou cativo muita gente, principalmente a turma mais jovem, a turma que poderia lhe servir naquele seu reino. E Daniel foi levado, não só Daniel, mas outras pessoas, outros nobres, príncipes e outros foram levados. Daniel foi escolhido porque tinha boa aparência, porque aparentava ser um jovem com alguns valores, foi levado para a presença de Nabucodonosor para servi-lo. É interessante que tiraram o seu nome, trocaram o seu nome, Daniel, que significa Deus é meu juiz, colocaram o nome de Beltesazar, que significa Baal proteja o rei. Mas mudaram o seu nome, mas não mudaram o seu caráter, a sua vida, a sua fé, seus valores. E Daniel enfrentou grandes desafios. E aqui é interessante, queridos, em todas as épocas, o povo de Deus vai enfrentar desafios, provações, tentações, dificuldades, perseguições. Daniel enfrentou muitos desafios. Mas é interessante que Daniel vai se destacando, vai dando um bom testemunho, vai mostrando o seu valor ali naquele reino, a tal ponto de se tornar uma pessoa notável, uma das pessoas mais importantes do reino, e por várias vezes foi chamado à presença ali de Nabucodonosor, do seu sucessor, para interpretações, revelações, e ele foi um homem diferenciado. E aqui está o Senhor falando para ele algumas coisas que acho que todos nós deveríamos atentar, que deve resumir uma vida. Então, as coisas mais importantes que nós devemos atentar, o Senhor disse para Daniel. As mesmas coisas que o Senhor disse para Daniel, o Senhor diz para todos os seus servos, em todas as épocas. A primeira é a necessidade de sermos diferentes. Tu, porém. O tu, porém, acompanha toda a Escritura, todas as Escrituras, toda a Bíblia, numa perspectiva justamente de sermos o oposto de toda a situação, de toda a multidão, de todo o contexto, a circunstância que muitas vezes caminha oposto à vontade do Senhor. Se você ler a Bíblia e prestar atenção, por várias vezes tem um tu, porém. Isto é, no meio de uma multidão perdida, no meio de uma multidão medíocre, Deus está dizendo que os seus servos precisam ser excelentes, precisam estar acima da mediocridade. Então é o grande desafio para os cristãos, para nós, em todos os tempos. Nessa época de superficialidade,
nessa época de conhecimento rasos, nessa época onde a massa, até a massa que se diz evangélica, não pensa, não lê, não reflete, não dá um testemunho à altura do Evangelho, o Senhor está dizendo para Daniel: Daniel, não se preocupe em relação às questões do fim, quando se cumprirá as datas, porque esse é o contexto do capítulo 12. Só tenha certeza que virá o fim. Mas enquanto não vier o fim, qual é a sua responsabilidade? O que é que cabe a você? Seja diferente. Ande de forma diferente. É a mesma coisa que Paulo vai dizer para Timóteo, que John Stott traz no seu livro, cujo título é exatamente este: Tu, porém. No meio de uma geração perdida, no meio de uma geração iníqua, no meio de uma geração corrompida, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Tu, porém, segue o meu ensino, tu, porém, segue a fé, a constância, o amor, a paciência, tu, porém, segue valores que te distinguirão dos demais. Portanto, queridos, esse é o nosso primeiro grande desafio. Em meio ao mundo secularizado, manter a fé. Em meio ao mundo que relativiza todos os valores, todos os absolutos são relativizados, que você mantenha seus valores, seus princípios, sua obediência a Deus. No meio do mundo hedonista, que busca somente o prazer pelo prazer, você tem uma vida equilibrada, uma vida que glorifica o nome do Senhor. No meio do mundo de tantas mentiras, falsidades, falsificações, você seja verdadeiro, você mantenha a verdade no seu coração. Então, o primeiro desafio: ser excelente no meio de uma geração corrompida. O segundo desafio que o Senhor lança para Daniel: segue o teu caminho. E o caminho do Daniel não é um caminho que ele inventou, que ele criou, que ele necessariamente projetou por ele mesmo. O caminho de Daniel era o caminho do Senhor. E a palavra caminho aqui, mais do que um elo que liga dois pontos ou uma vereda, caminho aqui é direção, é sentido da vida. Segue a direção, segue o norte que você está seguindo. Nós precisamos entender, queridos, que muitos caminhos são caminhos de morte, caminhos que não trazem vida. Nem todos os caminhos levam a Deus, nem todos os caminhos são bons. Há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. A perspectiva aqui do Senhor, quando diz segue o teu caminho, é siga aquilo que você crê, siga aquilo que você acredita, siga aquilo que você vem fazendo até agora. Porque Daniel, desde o início, se você ler a história dele, ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Se você prestar atenção no capítulo 5, quando apareceu o rei Beltesazar, teve uma visão de uma escritura na parede e ninguém conseguia discernir, decifrar. A própria mãe do rei, já sabendo a história de Daniel, em outras oportunidades, ela disse: não se desespere, porque há um homem no reino que tem o Espírito de Deus, do Deus Santo. E no dia do teu pai, ele se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Porquanto há um espírito excelente, conhecimento e inteligência nesse Daniel. Queridos, Jesus Cristo é o caminho. No Novo Testamento, o caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Deus diz segue o teu caminho, siga esta decisão que você tomou de servir-me, de seguir-me, de crer, de obedecer, de ser diferente, de ser um homem excelente. Siga esse caminho e continue firme. Terceiro desafio é da perseverança, até o fim. Siga o teu caminho até o fim. Grande desafio para nós. Não é começarmos bem, queridos, é terminarmos bem. É sermos fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. É perseverarmos. É como o autor de Hebreus disse, nós já tratamos aqui, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que conservam a fé para a salvação. Portanto, a necessidade de você
perseverar até o fim, continuar até o fim, não ficar no meio do caminho, enfrentar as lutas, como Daniel enfrentou, inclusive até uma orquestração para destruí-lo, quando tentaram encontrar nele alguma coisa para o acusarem, não encontraram. Forjaram um decreto para que ninguém orasse a outra divindade, a outra entidade, a outra pessoa a não ser ao rei. E o rei fez um decreto para aqueles que durante um período não orassem, somente a ele fosse jogado na cova dos leões. E Daniel, mesmo assim, orou três vezes no dia, continuou firme, perseverando, não teve medo do decreto do rei, foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor o livrou dos leões, porque ele foi perseverante. E ele estava disposto a morrer se fosse preciso, mas ele não ia abrir mão da sua fé, do seu amor por Deus, da sua obediência, do seu compromisso, da sua aliança com o seu Deus. Queridos, haverá muitos desafios, haverá muitas provações, haverá perseguições, haverá tempos horríveis, tempos de muitas dificuldades que todo cristão vai passar. O próprio Jesus Cristo disse isso: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. E a palavra de Deus diz que a vitória, a coroa, a salvação é para aqueles que perseverarem e forem fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, foi isso que Jesus disse. Portanto, o grande desafio para nós é enfrentarmos as lutas, as batalhas, as provações, as tramas do inimigo, que também nós temos que acreditar que o reino espiritual trabalha para destruir o cristão. Enfrentar tudo isso sem olhar atrás, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E terminar a nossa carreira, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quanto também vencerem, chegarem lá e amarem a sua vinda. Queridos, desafio da perseverança. Segue o teu caminho até o fim. Não desista. Não olhe para trás. Não olhe para os lados. Não se deixe vencer pelas lutas, pelas dificuldades. Continue firme. Continue firme com seus pés no caminho da vida, no caminho que o Senhor colocou no seu coração, a fé, o caminho que é Jesus Cristo. Olhando para Ele, vamos seguir em frente. O quarto desafio é o desafio da percepção do fim, desafio do destino. Para onde nós estamos indo? Aonde vai dar o nosso caminho? E o caminho de Daniel: no fim dos seus dias te levantarás para receber a tua herança. É a recompensa. Nós devemos caminhar na certeza de que estamos caminhando no caminho certo, para chegar no lugar certo, e para que nós possamos ser recompensados por tudo que fizemos ou por tudo que passamos nessa caminhada. É muito triste para aqueles que, como disse Stephen Covey, citando um autor que eu não me lembro agora, no livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele diz: é muito desesperador alguém colocar a escada numa parede errada, subir a escada e quando chegar no topo descobrir que subiu a escada errada. Que desesperador será para aqueles que caminharem aqui e chegarem ao fim dos seus dias, e em vez de receber a herança, em vez de receber a herança incorruptível, inacessível, certa, a coroa da vida, a salvação, tiverem que enfrentar o juízo de Deus, porque seguiram no caminho errado. Portanto, nós devemos caminhar aqui na perspectiva da eternidade. Eu já disse aqui quando tratei do Salmo 73. A vida não se resume a essa. Tudo que fizermos aqui tem uma implicação eterna. E tudo que fizermos aqui, ainda que dermos um copo d'água a um dos servos do Senhor, em nome de Jesus, disse Jesus: de maneira nenhuma você perderá o seu galardão. E o Daniel, que sofreu tanto, que foi escravizado, que foi tirado do seio da sua família,
que foi levado para uma terra estranha, que foi obrigado a ser escravo de um rei tirano, agora está ouvindo do Senhor: tu descansarás. Tu descansarás. O nosso descanso não é aqui. A nossa pátria não é aqui. O destino final das nossas vidas não é esta vida, não é este mundo. Aqui é só um tempo de passagem. A vida não se resume a essa. Portanto, nós devemos ser diferentes, seguir o nosso caminho até o fim, na certeza que no final receberemos a coroa da vida, a recompensa. Nós descansaremos de toda a fadiga, de toda a dor, de todas as lágrimas, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de todas as noites escuras, de todas as batalhas que enfrentamos. Chegará o dia em que a morte para nós não significa o fim, significa o começo de um novo tempo, agora de uma nova vida na presença do Senhor. Então todos nós deveríamos caminhar nesta vida com essas, pelo menos com essas 4 perspectivas maiores. Dentro dessas tem outras. A perspectiva de que você não foi chamado para ser mais um. Que você não existe aqui neste mundo para ser mais um na multidão, para ser a Maria vai com as outras, como tem o ditado popular. Para ser influenciado pelo uma massa medíocre, que não tem excelência, que não tem inteligência, que não conhece, que não busca Deus, que não recebe, não tem humildade para buscar o caminho do Senhor, não recebe a graça dessa sabedoria. Seja diferente. Coloque os seus pés no caminho da paz, no caminho da vida, no caminho da salvação, seguindo a Cristo. Ele é o caminho, obedecendo ao Senhor, decidindo por uma vida excelente na presença do Senhor. Persevere até o fim, siga o seu caminho até o fim e viva na perspectiva de que receberá uma recompensa, uma herança, a herança dos filhos do Senhor. Aqueles que são filhos, são herdeiros com Cristo do reino, da glória, daquilo que o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te encoraje, que Deus te sustente, que Deus te coloque também no coração esse desejo de ser, de fazer diferença nessa história. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.